Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando hoje sobre Pilates, que é um tema bastante recorrente aqui. As pessoas cada vez mais interessadas em saber mais sobre Pilates, sobre profissionais do Pilates, sobre o que tem de novidade. Pilates aí com uma atividade bastante contemporânea, mas chegando com força aí, né, com essa questão toda de integração, de fortalecimento. Para falar sobre Pilates hoje com a gente aqui, doutora Renata, da Fit Wellness Pilates. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda aqui ao Resenha Corporativa. Muito obrigada, Vamos falar obrigada sobre pelo convite. Pilates. Pilates é, assim, de fato, uma atividade que, por mais que seja contemporânea, ela consegue englobar várias coisas, né? Ela acaba trazendo muita coisa de multidisciplinar mesmo, porque ela é indicada por fisioterapeuta, por médico. Sim. O pessoal que está no esporte vai para o Pilates para ter fortalecimento. E, enfim, eu vejo, assim, o crescimento do Pilates exponencial mesmo, demais. E você vê que a tendência é só crescer mesmo, Exatamente. né? As pessoas estão buscando mais por atividade física e saúde, né? Hoje em dia. Sim, sim. Ainda mais depois da pandemia, a gente teve muitos problemas e pessoas querendo resolver esses problemas também, né? E prestaram atenção nisso, que faz falta a gente se movimentar, né? Não, e até você fala da pandemia, é interessante, porque muitas pessoas que tiveram, inclusive, passaram por essa questão da Covid, sofreram com a Covid, tiveram uma recuperação bastante lenta. E o Pilates foi uma das atividades mais indicadas pelos médicos para o tratamento da Covid, para recuperação Sim. mesmo, das pessoas às vezes ficaram muito tempo acamadas, e a Covid deu um problema também de perda de massa muscular, não é? Exatamente. E o Pilates foi eu acho que se não a mais indicada atividade para esse tipo de recuperação. Sim, e é porque justamente o Pilates ele vai abranger várias áreas, né? A gente tem desde um problema respiratório que a gente consegue tratar, igual o Covid, por exemplo, porque a gente trabalha muito com respiração, com postura, né? A gente faz uma respiração muito na caixa torácica, ou seja, a gente ensina um padrão respiratório interessante para todos esses alunos. E a parte do ganho de massa muscular, de resistência, força, que é o que nos move de verdade. Sim, com certeza. E engraçado que você não faz a atividade isolada. Uma coisa que eu gostei bastante no Pilates também é isso. De atividade muscular, ela não é um trabalho isolado. Ela é um trabalho bem integrado mesmo. Enfim, todo o corpo, vários músculos, você está trabalhando em cada tipo de movimento, né? A gente fala que o Joseph Pilates falava que é um movimento inteligente, ou seja, você está trabalhando mente e corpo integrados, porque existem toda a questão da concentração, foco, né? E você trabalha a mente no sentido de relaxar, de respirar bem, e isso contribui para a saúde dos seus músculos, oxigenação, e a gente trabalha numa postura correta, né? Isso que é o mais interessante. O instrutor exige uma postura correta do aluno, o aluno começa a entender melhor o seu corpo, entender melhor os movimentos, então a gente faz movimentos inteligentes e integrados. Acaba tendo essa coisa da inteligência corporal, né? Exatamente. E enfim, é muito dinâmico isso. Mas me diga uma coisa, vai, Renata, o que te levou pro Pilates? Conta um pouquinho da tua história, pra gente entender aí. Assim, você viu essa oportunidade, já vinha nessa? Como que foi pra você entrar nesse campo? No começo foi assim, eu me formei em fisioterapia, que foi uma grande paixão quando eu conheci, né, a fisioterapia. E aí, eu fui fazer uma especialização na Santa Casa de São Paulo. Eu tenho uma pós-graduação lá, que é uma residência em neurologia. E lá eu conheci o Pilates através de algumas pessoas que levaram esse método lá. E a gente começou a atender os pacientes de neuro com alguns princípios do método. E ali eu me apaixonei. Fui fazer o curso de Pilates e desde então eu montei o estúdio, né? Tá. E aí eu tenho o estúdio até hoje. Eu tenho um estúdio em São Paulo, no Bom Retiro, e um estúdio agora em São Caetano do Sul também. Que legal, que legal. Você sabe que esse negócio da USP aí, do hospital, na realidade, não sei quem que foi que me falou que tinha isso, que começaram a fazer até como uma atividade meio que experimental com os pacientes lá. Sim, olha, o Pilates já foi usado para muitos estudos, né? Inclusive estudos para pacientes neurológicos, estudos com pessoas que têm DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, foi usado para diversos estudos já. Inclusive, existe já algumas evidências do Pilates no tratamento de câncer, no sentido de reabilitação desses pacientes.
Reabilitação por conta da perda mesmo muscular, às vezes de um tratamento de químio e tudo isso? Porque o tratamento de químio, ele vai trazer várias consequências ali, né? Então, a gente entra com o Pilates como uma ferramenta da fisioterapia. Trazer mobilidade, trazer força. Por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, que às vezes precisa fazer a retirada toda da mama, elas vêm com muito encurtamento, elas vêm com retração. Então, a gente trabalha essa parte muscular também, né? De força, de postura, porque, querendo ou não, uma cirurgia, quem passa por cirurgia, modifica muita coisa. Inclusive, a postura corporal pode mudar. Exatamente. Mesmo quem passa por cirurgia estética ou qualquer cirurgia, por exemplo, região dos seios, você tem essa coisa do encurtamento impressionante. Por isso que você consiga voltar, levantar um braço, a fazer qualquer, às vezes uma atividade que seja simples, né? Que exija uma movimentação maior, essa dificuldade ela existe mesmo. Exatamente. Por isso que o Pilates ele entra como uma ferramenta da fisioterapia também. Por isso tantos físios hoje, como eu, trabalham com Pilates, né? Porque é uma ferramenta também de reabilitação, além de uma atividade física recomendada para todo mundo, praticamente. E não só os físios, né? Eu tenho visto assim, médicos, o pessoal da clínica mesmo, ortopedia, pós-cirurgia, indicando Pilates. Eu cheguei a ver casos nesse sentido, de indicação de Pilates para recuperação de cirurgias até de coluna, para reposicionar, não sei como é que funciona isso, mas eu escutei essa expressão de reposicionamento. Como que funciona isso? Por exemplo, pessoas que têm escoliose, que é o desvio lateral da coluna. Então, algumas pessoas têm casos de escoliose que são cirúrgicos. E aí, essa pessoa, ela vai fazer a cirurgia, porém, ela precisa reabilitar. Entendi. Ela precisa ganhar força, ela precisa começar a movimentar novamente. Então, além da fisioterapia, o Pilates, ele entra como uma ferramenta também de estímulo, né? Para essa pessoa postural, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É igual você comentou de cirurgias estéticas. Não precisa fazer sempre aquela drenagem linfática, né? Trabalhos manuais. Mas e a parte da força? Porque a pessoa fica um tempo parado, né? A parte de alongamento. Se a gente fica parado, a gente encurta, né? Exatamente. Então, por isso, precisa do movimento, né? E o Pilates entra nisso. E o Pilates, ele acaba não sendo contraindicado, por exemplo, nessas cirurgias estéticas. Hoje em dia, cirurgia estética virou uma febre, e até porque está muito mais acessível às mulheres, né? Antigamente era muito mais difícil. Mas, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia estética, você tem lá uma recomendação de você ficar até 60, 90 dias, 120 dias, sem fazer academia, sem pegar peso. E o Pilates, ele é indicado. Ele chega, eu acho que a partir de 60 dias, ele já começa a ser liberado, porque ele cria um fortalecimento muscular. Eu não sou professora de fisioterapeuta, não. Mas é que eu li. Por isso que eu quero que você tire essas dúvidas. Mas é como nessa linha mesmo, sabe? Do fortalecimento muscular, porque ele não causa impacto, né? O bom do Pilates é isso, é a falta de você não ter aquele atividade de alto impacto que pode causar uma lesão, principalmente se for pós-cirúrgico, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, você pensa aí numa pessoa num pós-cirúrgico, ela tem todo aquele processo inflamatório, né? Ela precisa passar por uma recuperação. O Pilates, a gente pode começar devagarzinho. Porque o Pilates, o legal dele é que você adapta. Você adapta a qualquer situação. Doença, situação, condição do paciente naquele momento. Então, você consegue, num primeiro momento, fazer uma ativação de abdômen, fazer uma respiração, né? Um dos princípios do Pilates é respiração, concentração. Você consegue alongar de formas mais leves, começar com um treino de força um pouco mais tranquilo. Então, existem tipos de exercícios e graus de exercícios, de dificuldade e de facilidade, entendeu? Entendi. Por isso que ele é indicado. Por isso que ele é indicado como uma ferramenta para reabilitar também, né? Uma ferramenta de reabilitação mesmo, né? E essa parte que você falou também, que é muito interessante, o Pilates não tem impacto. O que significa isso? Se a gente pensar numa musculação, onde a gente vai pegar uma carga que é sempre fixa, vamos supor, a gente vai pegar 5 quilos, fazer uma flexão de braço com 5 quilos. Esses 5 quilos, ele é 5 quilos do começo ao fim do movimento, certo? Tô pegando 5 quilos. O Pilates, a gente trabalha com resistência lá no estúdio, resistência elástica, são molas. Então, essas molas, elas são resistência progressiva. Você começa a puxar, ela não tá tão pesada.
Conforme você puxa mais, ela vai ficando mais pesada. Então, é progressiva essa carga. Tá. Por isso, o aluno ele vai sempre puxar essa carga até onde ele consegue. É no limite dele. Entendi. Então, não vai gerar um impacto articular, um impacto no tendão. E o fato de ser controlado, né? De ter sempre um instrutor instruindo sua postura, a musculatura profunda ativada, a gente evita a chance de lesão. Essa musculatura profunda, como que seria isso? Porque você não é a musculatura que não é a aparente, a primeira musculatura aparente. Essa musculatura aparente que a gente vê, as pessoas definidas, às vezes na musculação bem hipertrofiadas, é uma musculatura mais superficial. A gente está olhando, está conseguindo enxergar que é uma musculatura, né? Mas a gente tem camadas de músculo. Então, tem as musculaturas mais internas. Por exemplo, coluna. A gente tem vários pequenos músculos ao longo da coluna. E esses músculos são aqueles que têm obrigação de ficar contraído durante muito tempo. A gente sentada aqui, a gente está com essa musculatura toda contraída. Então, ele precisa de força. E é uma força de resistência. Que muitas vezes as pessoas vão aparecer com problemas posturais e dor porque tem essa musculatura sobrecarregada. Postura também atrapalha. Doutora, eu vejo assim, eu tenho um problema sério de postura. Porque eu sou uma pessoa que, onde eu chego, eu sento e eu relaxo. Isso tudo vai causando lesão. Eu tô aqui, se vocês assistirem todos os meus podcasts, você vai ver que eu tô sempre lá meio largada. Mas isso aqui pra mim é tão à vontade que eu fico naturalmente largada. Mas essa questão postural é importante também, né? Essa correção. E aí já me indicaram, inclusive, sobre isso. Fala assim, você precisa fazer pilates para você poder aprender a se portar, a sentar. Poxa, mas eu gosto tanto de ficar à vontade. Mas lá na frente a gente vai sentindo mais. E aí vem aquela coisa do pilates ser um pouco... uma questão preventiva também, né? E é interessante você ver as pessoas se exercitando no pilates, porque é um equilíbrio fora do comum. Além disso, né? Tem toda essa parte do equilíbrio. Elas vão avançando, né? A gente vai avançando no nível de dificuldade, tanto em termos de força, quanto em termos de flexibilidade e até equilíbrio. Porque é um conjunto, o corpo ele vai atuar num conjunto, né? Então as pessoas começam a ficar boas naquilo, né? A gente começa a ver a evolução do aluno e é muito interessante isso. Agora, essa questão de... Você aqui no podcast, você pode ficar solta. Não tem problema. A questão é, você faz exercício físico? Não, faz alguma atividade? Eu faço. Então tá perfeito. Eu corro, faço bastante Porque eu acho assim, a pessoa ela precisa fazer o exercício que ela gosta. Por exemplo, eu falo muito do Pilates, que é minha paixão, é com que eu trabalho, que eu vejo muitos resultados. É maravilhoso. Mas tem gente que vai gostar de uma musculação, que eu também não sou contra, adoro, acho os resultados incríveis. Porém, são exercícios diferentes, com objetivos diferentes. O que a pessoa tem que fazer é se exercitar naquilo que ela gosta. Não, e as pessoas começaram a entender a necessidade do exercício mesmo. Voltando na questão da pandemia, né? Pós-pandemia, principalmente. Se viu a necessidade ali, o quanto é importante, e vários outros fatores, expectativa de vida aumentando, você quer chegar, sabe, você quer entrar na idade, né? Na melhor idade, de uma forma mais saudável. Aí vem as pesquisas e falam que o exercício físico evita que você tenha demência, que você desenvolva outros problemas de ordem até cognitiva, ou mesmo psicológica e psiquiátrica, enfim. Então, as pessoas começaram, a informação é tudo, né? Se a gente for levado por esse ponto também, porque por mais que a gente... Eu sou muito crítica da internet, viu? Eu acho assim que hoje em dia você tem muita coisa, muita informação, mas nem tudo é muito real, né? Você tem muita coisa das fake news da vida, mas tem muita informação. E a informação, mesmo que às vezes ela vá meio que distorcida, às vezes gera curiosidade para que você busque a informação real, né? Sim. E essa informação, a disponibilidade da informação fez com que as pessoas entendessem a necessidade de fazer uma atividade. Exatamente. E difundiu, assim, o Pilates, mostrou como o Pilates é diferente e gerou também, ajudou nesse crescimento todo aí, né? Você falou dessa parte psicológica também, que eu acho que foi um fator bem importante das pessoas também terem entendido, né? Quando a gente ficou na pandemia, todo mundo mais dentro de casa, evitando contato social, o quanto isso mexeu com a nossa cabeça, né? E que as pessoas começaram a perceber a importância de atividades ao ar livre, por exemplo, né? De movimentos, né? Porque quando a gente se movimenta, trabalha o corpo, a gente muda totalmente o nosso cérebro, né? Até a questão de foco, de atenção, né? Então, é bem interessante também essa parte da cabeça, da nossa mente mesmo.
Tem como é que são os hormônios lá que você libera? Tem Endorfina, tudo que a atividade faz com que isso libere. E aí tem até estudos, né, que diz que os horários que você precisa fazer. Eu acho isso um barato. Sim, tem muitos estudos, né, falando de horários, de intensidades, né? Mas o mais importante eu acho que é porque cada um tem um perfil, cada pessoa tem um perfil, até né? uma rotina de vida também, rotina né, doutora? de vida, o que consegue encaixar, que não vai também bagunçar a sua vida, porque aí não adianta, Não né? adianta. Não, mas é muito bom, e isso é bom ver o crescimento aí dessa atividade, crescendo bastante. E é isso, eu costumo dizer que a gente precisa procurar se movimentar mesmo, mas ou de uma forma orientada. Tem que ter bom profissional, tem que procurar um local adequado. A gente aqui no Resenha, a gente traz muita empresa, traz muitos, né, profissionais aqui para apresentar mesmo para as pessoas. Por quê? Porque hoje em dia no mercado você vê de tudo, mas a gente tem que ter essa responsabilidade de apresentar e de mostrar, olha, tem locais especiais, tem locais que são que tem profissionais habilitados, né? A gente tem que procurar esse bem-estar, essa saúde de uma forma geral, também tanto pelos diversos tratamentos, mas pela prática da atividade física que se encaixe, né, na sua rotina, mas sempre visando aí locais, né, adequados e profissionais habilitados. Então, eu gosto muito de falar isso aqui. A gente gosta muito de apresentar, assim, profissionais, doutora Renata. A pessoa, ela precisa primeiro gostar do local, né? Eu acredito que é o primeiro momento gostar do local e entender que o profissional precisa ser bom também. Ele precisa te instruir, entender o que você está buscando, né? E aí, esse crescimento, ele é bom, mas... Por outro lado, pode não ser tão bom, porque pode aparecer profissionais que não são tão bons assim no mercado. E a gente precisa ficar esperto para entender o que é de fato o Pilates, o que ele proporciona, como que é de fato uma aula de Pilates, né? Exatamente. Por isso que a gente até oferece aulas experimentais ou uma primeira aula para a pessoa conhecer, para a pessoa ver, né? Você sabe, doutora Renata, eu estava conversando sobre isso com o pessoal de estética, inclusive, né? Que todas essas atividades que têm dado aquele boom das pessoas procurarem mais, tanto na área da estética também acontece muito isso, no Pilates, com esse boom que deu, você vê exatamente o que a doutora falou, o surgimento de estabelecimentos de profissionais que não sabem, mas eles vão pela oportunidade do negócio. Exatamente. E aí está o perigo. Aí está o perigo. Então, aí você tem o risco de você ter um aluno com uma lesão, porque, na realidade, a pessoa, às vezes, não é professor ou é de uma outra área e se arrisca naquilo. Ou ver, hoje em dia, com essa coisa do próprio YouTube, ver lá um videozinho ensinando e acha que já tem o domínio e não tem, porque precisa de um estudo muito maior, porque você está lidando com o corpo, Hoje em dia está tendo muitos cursos online. Eu acho muito legal, muito interessante, mas eu acho que a pessoa precisa de uma experiência prática. Então, por exemplo, a formação em Pilates, pelo menos todas que eu conheço, elas são presenciais, porque não tem como. Você precisa aprender a mexer no equipamento, aprender a colocar a mão na pessoa. Então, precisa fazer um curso bom, né? Sim. Mas sempre vai ter aqueles profissionais que vão pelos caminhos mais fáceis, né? Então, a gente tem que saber diferenciar, né? Mas mesmo essa questão, por exemplo, do curso que seja online, eu vejo que, de repente, ele pode ser até adequado como uma especialização para alguém que já tenha uma bagagem. Exatamente, tipo, é fisioterapeuta, que já sabe ali os locais, que já tem uma bagagem nesse sentido, e o Pilates vai agregar algo, né? Sim. Mas, assim, para você começar, não dá, né? Porque eu já fiz vários cursos online na área. Só que eu já tenho uma mão, já trabalho há alguns anos, né? E no Pilates em si também, eu já trabalho há um tempo. Mas eu acho que pela primeira vez, para você trabalhar com Pilates, tem uma gama enorme de exercícios e são equipamentos específicos, você precisa colocar a mão no equipamento, né? Mas os outros cursos menores, de atualização, aí eu acho tranquilo. Obrigada, doutora Renata, pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. Ai, gente, muito obrigada. Isso aí, ó. Vamos fazer mais atividade, vamos procurar lá também a Fit Wellness. Fit Wellness, isso mesmo. Tem uma unidade lá no Bom Retiro, fica bem na José Paulino. E a outra unidade no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Que bacana, que bacana. Isso aí, sucesso lá. Muito e obrigada. Vamos esperar as próximas unidades, né? Vamos esperar. Eu espero isso também. Isso aí, gente. Isso aí, curte, compartilha, se inscreva lá nos nossos canais. Clica aí no sininho para receber todas as notificações. E até a próxima. Até.